Oi, 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 gente boa. Que prazer estar aqui com você hoje. Eu ainda não volto para Mateus, porque ainda tem algumas coisas aqui nessa sequência de Lucas, e ainda que eu não esteja expondo o Evangelho de Lucas, mas como eu fiz com Marcos algumas vezes, eu peguei coisas que só existem naquele ambiente daquele Evangelho e não em Mateus, e o puxei para dentro para ficar uma narrativa mais contínua do Evangelho da vida de Jesus, e da mesma forma eu venho fazendo usando também Lucas, assim como já fiz, como disse, com Marcos. Hoje, depois que ontem nós encerramos sobre o rico e o Lázaro, a parte 2 do que eu vinha falando, hoje, após na sequência Jesus ter falado aos seus discípulos sobre a inevitabilidade dos escândalos, e escândalo para Jesus não é essa bobagem que é para os religiosos de hoje em dia, que é um negócio patético. O escândalo para Jesus é fazer um ser humano bem intencionado, cheio de desejo de seguir a Jesus, tropeçar por causa da nossa hipocrisia. Porque, como Jesus disse em Mateus 23, existem aqueles que não entram, mas também não deixam mais ninguém entrar. Eles não entram, eles mesmos não querem, mas eles fazem tudo para atrapalhar aqueles que estão querendo e se interpõem. E o peso dessa interposição não cai sobre aquele que, recebendo o obstáculo da hipocrisia, do engano, da mentira, especialmente dos religiosos, se recolheu, mas cai e incide totalmente sobre aquele que o provocou. Por isso Jesus disse: melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Ele fala a mesma coisa em Mateus 18, em Marcos 9, a gente já tratou do assunto em Mateus 18. Aqui ele vai na sequência e convida a que se aprenda o perdão em relação ao próximo que peca contra a gente, uma série de coisas que os discípulos reagem a respeito, como a gente já viu em Mateus 18, de 21 e até 23, até que aqui em Lucas a gente chega onde eu quero, que é nesse capítulo 17, no verso 11, nessa sequência, que diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, ele está na Galileia e se pôs a caminho para o sul da terra, que os romanos chamavam de Palestina. Ele se põe, falando a linguagem do primeiro século, ele está na Galileia, ele quer ir para Jerusalém, atravessando esse território que, do ponto de vista da nomenclatura romana, se chamava Palestina. Para fazer isso, uma das alternativas para ir de modo bem reto era ir pela antiga Samaria, que hoje é Palestina, ocupada. E ele ia da Galileia para Jerusalém. E no meio do caminho estava Samaria. E aí eu já falei algumas vezes, explicando o significado e o contexto dos samaritanos para aquele povo e para a interpretação daquelas pessoas, especialmente por causa do fato de que a gente está falando de Jesus. A situação contextual histórica é a do primeiro século, embora a atitude hostil, que hoje em dia vocês parecem começar a conhecer muito bem, da parte dos fanáticos religiosos judeus, era intensissimamente forte contra os samaritanos. O samaritano dos dias de Jesus era como o palestino de hoje, de Gaza especialmente,
mas todo e qualquer palestino para os sionistas radicais fanáticos que amaldiçoam todos, como hoje de manhã eu estava vendo um rabino falar e uma história inventada, geralmente tirada do Talmud ou de textos paralelos muito doidos, dizendo que Jesus nasceu no Egito numa panela de cocô. E o cara ensinando os alunos dele, criando essa atitude, essa mentalidade. Olha, o Messias deles nasceu numa panela de cocô. O que pode vir de bom desse pessoal e desse Messias? Isso era uma doutrinação hoje. Agora imagine naqueles dias em que o ódio dos judeus de Jerusalém, esse era um problema do judeu de Jerusalém. Jerusalém é que é a capital do supremacismo. Sempre foi, desde que Davi a fez sua capital e a tornou capital do reino de Israel naquele tempo, antes de ter sido tudo destruído no exílio babilônico. Mas Jerusalém é a capital da arrogância, do supremacismo. E foi assim sempre, desde que Davi botou o reino dele, o trono dele em Jerusalém. E o reino se dividiu, o país ficou dividido em dois, tribos para o norte, a maior parte, e as outras tribos completamente à parte. E depois disso veio o cativeiro desses povos, dessas tribos do norte de Israel, e eles foram levados pelos assírios, e depois de ficarem num cativeiro semelhante ao cativeiro que os judeus tiveram com os babilônios, quando eles voltaram para a terra, eu estou falando agora do reino norte de Israel na Assíria, quando voltaram para Israel, eles voltaram um povo totalmente diferente. Eles já eram um povo muito miscigenado. Muito, muito miscigenado. E já tinham adorações por vários deuses e nunca deixaram de ter, como também os de Jerusalém também não. A gente vê, lendo os profetas, o que acontecia nos bastidores do templo em Jerusalém. Se você abrir aí no profeta Ezequiel, no capítulo 8, você vê uma descrição dos bastidores. É muito parecido com o que eu conheço a minha vida inteira dos bastidores das igrejas. É aquela coisa que no palco tem até uma carinha, numa tentativa de engano do grande público, mas para trás é do bordel para lá. O que acontece nesses ambientes. E aqui também. De modo que os samaritanos voltaram completamente sincretizados e os cultos deles ficaram bastante diferentes do ponto de vista litúrgico. E quando os judeus voltaram para Jerusalém, vindos da Babilônia, desenvolveram um ódio enorme. Eles já se detestavam antes, o reino sul com capital em Jerusalém, do reino norte com capital na Samaria, já se detestavam antes de ambos os exílios. Espero que você esteja entendendo agora. Depois de voltarem dos seus próprios exílios, ficaram mais carregados de ódio ainda, uns pelos outros. Isso é um povo que odeia seus irmãos. Aqui a gente está falando de filhos de Jacó odiando filhos de Jacó, da mesma ninhada, se odiavam, nunca se amaram. É um povo de dura cerviz, como bem sintetizou Estevão, o diácono da igreja em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, quando ele descreve o povo de Israel, sempre marcando e dizendo: mas vocês são horríveis, vocês não se quebrantam, vocês são duros, vocês não enxergam, vocês não percebem, vocês não têm compaixão, vocês não têm piedade, vocês praticam o que é mal, limpam a boca e seguem adiante.
É só ler aí em Atos 17 uma interpretação neotestamentária do diácono Estevão sobre a história do povo de Israel que os crentes de hoje não conseguem fazer, nem ler, nem interpretar, nem compreender a dureza de coração desse pessoal. Então é isso que está aqui nesse ambiente. Jesus está de caminho para Jerusalém, mas ele está partindo da Galiléia e tem que atravessar a Samaria, que é um terreno minado. Foi na Samaria que ele teve, todavia, alguns dos encontros mais bonitos do Evangelho. Como, por exemplo, com a mulher chamada samaritana, que é uma coisa linda, poética, existencial, rica, maravilhosa, para mim, embevecedora, que tem feito meu coração ficar aquecido e cheio de amor quebrantado durante toda a minha vida de fé. E outros episódios com os samaritanos, vários, como com o chamado bom samaritano, que é aquele cara que vem da Samaria, atravessa a Judéia, o caminho para Jericó. Ele tinha que atravessá-lo na Judéia, na descida de Jerusalém para Jericó, que é quando ele encontra um homem caído no caminho. O sacerdote do templo se desvia, o levita do templo se desvia, e o samaritano não, é quem pega, levanta, carrega, cuida, sara, enfim, se envolve, se internece, se manifesta profundamente humano, generoso para com aquele desconhecido que ele encontrou caído no meio de um caminho de uma terra que não era dele, onde ele era odiado e abominado. E Jesus elege essa imagem, essa figura e esse representante da rejeição para ser o herói da história de amor fraterno dos evangelhos que a gente veio, no curso dos séculos, apelidar de o bom samaritano. Pois bem, está aqui Jesus indo da Galiléia para Jerusalém e tem que passar por dentro da Samaria, por dentro da Cisjordânia, por dentro dessa zona minada, onde tem gente que é odiada pelos judeus de Jerusalém, odiada mais do que eles odiavam os romanos. E os romanos eram as forças de ocupação. Mas eles lidavam muito melhor com os romanos, conquanto eles também odiassem os romanos, do que com os samaritanos. Não havia ninguém que eles odiassem mais, os judeus de Jerusalém, do que os samaritanos, seus irmãos, filhos de Abraão, também originalmente, e que tinham feito um caminho genético diferente. Como hoje, os judeus que estão lá em Jerusalém, espalhados durante 2000 anos pelo mundo afora, fizeram também um caminho genético diferente. Tanto é que se você chegar hoje em Israel e disser que quer fazer um teste de DNA, eles não vão fazer o teste de DNA em você. Se você quiser, vai fazer em outro país. Lá não, por uma razão muito simples. E a razão é que vai se descobrir que a maior parte da população é muito mais miscigenada e misturada e tem muito menos de sangue judeu nas veias do que eles querem que todo mundo pense que seja e que é. Então, esse culto ao sangue, esse culto à genética, ao DNA, à pureza, esse arianismo abraâmico que em Jerusalém e pelos judeus é cultuado, judeus de Jerusalém, judeus desse culto à cidade, à terra, ao purismo, ao supremacismo, à superioridade genética e cultica e litúrgica, e a propriedade dos conhecimentos do culto, de como fazer cafuné na cabeça de Deus, que só eles conheciam o segredo. Enfim, com essa atitude, com esse arianismo religioso que a gente enxerga na história dos jerusalemitas, especialmente, e em outras situações, dos judeus daquele espírito e daquela atitude
sionista, separatista, de apartheid e de radicalismo, é o que está presente de maneira forte contra os habitantes da Samaria. Vocês vejam como o mundo dá muitas voltas em torno do sol, voltas e voltas e voltas. De Jesus para cá, nós já demos 2000 voltas em torno do sol. E continua tudo igual. Muda a tecnologia, mudam os conhecimentos, aprimoram-se os saberes técnicos, mas a qualificação humana parece piorar dia a dia. E fica pior mesmo porque tanto mais quanto se evolua em outras áreas da Terra, do planeta, em outras populações mundiais, em termos de compreensão da relação humana e da sobrevivência planetária e da necessidade de nós nos vermos como um só no planeta, do contrário, a gente não sobrevive como espécie na Terra, mas aonde há essa manifestação religiosa, qualquer que seja a religião do Deus pessoal, do Deus cujo crente dele diga, ele é o meu Deus e diz que eu sou dele, aonde quer que se estabeleça a presunção desse vínculo, os fanatismos são incomparavelmente mais mortais. Porque vêm carregados de um dogmatismo que diz que você tem que prestar contas de qualquer relacionamento que você tenha a Deus. E esse é um Deus tão fabricado à sua imagem e semelhança perversa, que ele não gosta que você tenha amigos diferentes, que não carreguem o mesmo purismo genético, cultico, religioso. É tudo do mesmo jeito que a gente encontra hoje, não só lá, mas que eu nasci encontrando dentro da igreja protestante, há 70 anos atrás. Era assim. Quem era ali daquele meio não podia se relacionar com ninguém do lado de fora, porque era quase um pecado. Em alguns lugares era pecado. E Jesus vai para Jerusalém, que é o lugar da sua morte, sai da Galiléia, que foi o lugar onde estava carregado de gente variada, sem pedigree, de etnias distintas e múltiplas, onde ele escolheu viver e passar a maior parte do tempo, mas para ir para Jerusalém, até para morrer, ele vai ter que atravessar essa terra minada da Samaria. E ao entrar, diz aqui o verso 12 de Lucas 17, ao entrar numa aldeia de samaritanos, naquela região, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Era um lugar tão desprezado pelos de Jerusalém e pelos judeus religiosos, que eram os fiscais do flagrante contra as impurezas, os impuros, os rejeitados, os abominados, e dentre os quais você inclua os leprosos, que não era apenas um problema de doença, não era um problema físico. Eles carregavam também o estigma de serem pessoas amaldiçoadas, e aquela era uma doença que supostamente só pegava em gente que tinha razões diante de Deus para ser punida. Por isso eram todos entes radioativos, contaminados, malignos, abominados, desprezados, apedrejados, que tinham que ficar longe e serem expulsos. E aí, em Jerusalém, você jamais ouviria falar de 10 leprosos juntos. Isso é absurdo que se pense em tal coisa relacionadamente a Jerusalém e ao seu purismo. Mas na Samaria era fácil ver isso, ou até na Galiléia, porque não havia esse culto ao pedigree religioso.
Na Samaria, muito menos. Era o lugar onde menos se cultuava isso, porque era um lugar onde os mais desprezados viviam. E aí se diz que ao entrar numa aldeia, saíram ao seu encontro 10 leprosos. Isso é um grupo significativo de marginais vivendo juntos. E os marginais só conseguem viver juntos nos lugares e nas geografias marginalizadas. Preste atenção nisso, é de uma simplicidade brutal, mas talvez você não tenha ainda percebido como isso nos cerca o dia inteiro. Os marginais só conseguem viver juntos nas geografias marginalizadas. Nas cracolândias, nos ambientes de desprezo, nas cidades consideradas sodômicas, nos centros considerados de abominação pela religião. A gente está falando o tempo todo a partir do estigma projetado pelo dogmatismo do olhar religioso. Portanto, um lugar para 10 leprosos estarem reunidos nunca seria em Jerusalém. Jamais se diria Jesus entrando no templo e encontrou 10 leprosos. Eles já teriam sido mortos e apedrejados há muito tempo. Porque leproso não combinava com o purismo da religião nem de Jerusalém. Assim como os marginalizados, estigmatizados, rejeitados, tatuados pelo preconceito nos nossos dias, não têm lugar nem espaço onde possam se sentir à vontade nas chamadas igrejas da pureza, da santidade, ou da superioridade, ou do supremacismo do ponto de vista de qualquer que seja a forma de poder, ou de riqueza, ou de fama. As pessoas não querem esse tipo de gente poluindo o ambiente. E nos dias de Jerusalém, nos dias de Jesus em Jerusalém, isso seria absolutamente impossível. Agora, na Samaria era possível. Porque lá já vivem naturalmente os desprezados. E a tendência é que os marginalizados se unam em tribos justamente nas geografias da marginalização. De modo que é coerente você pensar em 10 leprosos na geografia de Samaria, o que seria impossível na geografia de Jerusalém. Ele entra e saem-lhe ao encontro, nessa aldeia, 10 leprosos de uma vez, e que ficaram de longe. De longe. Eram leprosos que sabiam o seu lugar. E conquanto eles soubessem que Jesus curava leprosos, essa história e as muitas histórias dos leprosos curados na Galileia e em outros lugares, já tinha corrido toda a região. Era uma notícia que não parava de ser aumentada e contada em todos os lugares, mas ainda assim, e mesmo tendo a suspeita muito clara e forte de que de Jesus eles não encontrariam nenhuma atitude refratária contra eles, eles todavia sabem o seu lugar. Saber o seu lugar, quando você está lidando num ambiente de refratariedade, de marginalização, de sociedades construídas em nome do antagonismo, é uma sabedoria. Você chegar e dizer, bom, esse aí é diferente, vem de um lugar diferente, tanto é que escolheu morar na Galileia entre os diferentes e os diversos, na Galileia dos gentios, dos pagãos.
está aqui atravessando a Samaria, o que judeu nenhum de estirpe religiosa, santificada e puritana e cheia de juízo, jamais o faria. Mas ele está fazendo. E tudo que a gente ouve sobre ele é que ele é bondoso, generoso, acolhedor, perdoador, misericordioso, que não faz acepção de pessoas. No entanto, eles sabem o seu lugar, a menos que sejam chamados. Ficaram de longe. E de longe lhe gritaram. É uma cena forte, imagine isso. É a terra dos marginais. No meio dela tem os marginalizados, 2 marginalizados que são os leprosos do primeiro século. E eles vivem numa comunidade de gente esfacelada, como a lepra faz. Mas estão juntos se ajudando. Aí veem que Jesus está chegando e eles correm na direção de Jesus, mas ficam de longe. Ficam de longe, como você, na sua marginalização, por outras razões e outros sentidos e outras percepções, também já o fez em algumas ocasiões na vida. Ficou de longe, não é o meu lugar, não quero ser impertinente. Ficaram os 10 de longe, mas gritaram à distância, porque disseram: a nossa voz não contamina. A nossa presença pode ser contaminante do ponto de vista deles. Mas será que até a nossa voz, até o nosso clamor faz mal? A religião faz. Até o seu clamor, até o clamor do marginal, eles não querem ouvir. Se eles pudessem, eles calariam tudo e calariam todos. Mas esses leprosos usam a lógica em seu favor. Nós sabemos que a nossa voz não contamina, só a nossa presença. Aí gritam de longe, clamam: Jesus! E erguem o seu clamor: Mestre, tem compaixão de nós. Era aquele coral de 10 vozes de dor, de clamor, unidas. Compadece-te de nós, Mestre. Ouve a nossa voz, porque não é possível que até o nosso clamor de miséria contamine. Tem compaixão de nós. E eles usam essa palavra que tem a ver com se entranhar. É a palavra compaixão, compadecer-se, que vem de crise visceral, que vem de diarreia radical, que vem da incontrolabilidade de um fluxo intestinal, que todos nós sabemos o poder que tem. É daí que no grego vem a ideia de compaixão, de que é uma coisa tão forte quando pega que é insuportável. Te coloca no caminho da ação, do movimento, do motion, na direção de fazer algo para resolver o problema. E eles usam essa palavra forte, entranhada, visceral. Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ou seja, falou aos 10. Ide, e é plural, ide vós, e mostrai-vos aos sacerdotes. Agora, aqui é uma provocação sem tamanho. Porque os sacerdotes, onde estavam eles? Sacerdotes não moravam na Galileia. Você tinha rabinos na Galileia, mas não sacerdotes. Muito menos em Samaria. Que sacerdote? Jesus estaria se referindo a um sacerdote da religião samaritana? Óbvio que não. Para o Evangelho apenas designar a expressão
como uma frase, como esta frase que diz: mostrai-vos aos sacerdotes, ide mostrar-vos aos sacerdotes, e mostrai-vos aos sacerdotes, e não é ali, senão era só apresentai-vos, mas é ide, tem um movimento, tem uma jornada, tem uma viagem a se fazer. Da Cisjordânia a Jerusalém, da Samaria a Jerusalém, da zona do rebaixamento e da discriminação a Jerusalém, na sua superioridade, onde estava seu templo, seus sacerdotes, onde os sacerdotes moravam inclusive num bairro sacerdotal de elite. E aí se diz, Jesus diz a eles: ide e apresentai-vos lá aos sacerdotes. Isso é uma provocação. Jesus está mandando esses caras entrarem no templo de Jerusalém, no átrio, no pátio, subirem as escadarias de acesso gloriosas e grandiosas, até a plataforma, até a planura do templo, até o elevado dele, aonde ele estava erguido. E esses indivíduos recebem essa ordem: vão e mostrem-se aos sacerdotes. E eles não titubearam. Era contra todo o instinto deles. E era contra tudo que naturalmente eles fariam, porque era como mandar você ir buscar cura e compaixão divina na casa do inimigo, no território do desprezo, no ambiente da vergonha, da expulsão, do apedrejamento. O que Jesus está fazendo é impensável e é de uma provocação religiosa inadmissível. É pegar a vara e futricar com a vara bem curta as ilhargas, as virilhas religiosas dos sacerdotes de Jerusalém e do templo. Chegarem 10 leprosos. Com que palavra? Não, um mestre da Galiléia chamado Jesus, que a gente sabe que é gente boa e que cura as pessoas, mandou que nós viéssemos até aqui para que fôssemos curados, que a gente se mostrasse a vocês nas nossas feridas, doenças, já alguns sem dedo, nariz comido, alguns com olho arrancado, outros apenas com as vermelhidões e os ferimentos espalhados por todo o corpo. Havia no meio de 10 leprosos de todas as condições, horrorosas todas elas. E o que Jesus manda é: deixa o inimigo te olhar. O que pode estar por trás da mente divina? Quando ele diz a esses homens: vão até o lugar da abominação total a vocês e apresentem-se aos pastores que mais têm ódio de leproso, de LGBTQIA+, de gente de outro tipo, de outra ideologia, de outro sistema político, de outra forma de ser, o que quer que garanta nos nossos dias a certeza de que você vai ser maltratado e abominado. E ainda será menor do que poderia ser o perigo que esses 10 homens correriam indo até o templo se apresentar aos piores intérpretes da lepra, os que de maneira mais horrorosa viam a condição daquele tipo de marginalizado. E Jesus promove esses encontros. Vão lá. E eles foram. O mais chocante de tudo é que eles creram tanto na palavra de Jesus, na intenção de Jesus de curá-los. Eles foram.
Eles não discutiram o modus operandi, a loucura daquela propositura social, a possibilidade do desprezo, tudo isso que estava embutido naquele combo de desgraças, eles simplesmente deram de mão, passaram por cima e obedeceram. E foram. E aqui se diz que quando eles foram, ao irem, aconteceu que foram purificados. Eles nem precisaram chegar em Jerusalém, nem no templo, nem nos sacerdotes. Foi a obediência a Jesus. E aí preste atenção, a obediência à ordem de Jesus que os mandava se apresentarem aos piores juízes da condição deles, que eram os sacerdotes. Aos piores intérpretes da condição deles. Era para eles terem ficado discutindo, se fosse um grupo de pensadores, de cristãos de classe média, iriam discutir esse tema meses. E não iriam. Mas esses caras tinham uma necessidade maior do que qualquer logicidade, discussão ou pseudo-razoabilidade de pensamento. Doía mais do que tudo. A condição era pior do que qualquer que fosse a alternativa. Do ponto de vista deles, viver daquele modo é que era insuportável. Então receber mais uma vez juízo de sacerdotes não seria nada demais, já que quem está nos ordenando fazer isso é Jesus. E eles não só clamaram à distância e juntos pediram a compaixão de Jesus, mas creram que Jesus não brincava de compaixão, que Jesus não brincava de cura, que Jesus não fazia aposta, vamos ver se dá certo ou não dá certo, com a vida de ninguém. Eles creram na palavra de Jesus e foram. E aí as coisas costumam acontecer, é aí, nesse ponto, é assim, dessa maneira. Quando a gente crê na palavra e vai. Quando a gente crê na palavra e anda. E anda contra toda razoabilidade, muitas vezes, mas anda. Porque sabe quem foi que nos mandou ir. Sabe de onde procede a ordem da cura, da graça, da misericórdia, da compaixão, da solidariedade divina para com a minha condição, para com o meu estado. E aí, nesse movimento, não precisa chegar ao templo, muito menos aos sacerdotes. Eles não terão palavra de cura. Jesus só quer é que esses leprosos tenham a ousadia da obediência da fé. É tudo que importa para Jesus é que eles creiam na sua palavra e contra todo preconceito eles partam. E eles demonstrem para eles mesmos que os preconceitos que eles podiam ter em relação aos sacerdotes era infinitamente menor do que o preconceito dos sacerdotes para com eles e que a condição de dor deles era infinitamente maior do que qualquer discussão sobre preconceito humano contra mim, ou de mim contra quem quer que seja. Quem precisa sou eu e eu vou vencer o preconceito. E eles vão, e estando eles a ir, é o que se diz aqui, no caminho, indo eles, mas tem que ter esse indo eles, tem que ter essa ação, tem que haver essa demonstração de que eu não sou tão ruim quanto os que me julgam, eu não sou, na minha dor, tão perverso quanto aqueles que tripudiam sobre a minha agonia. Eles são maiores do que os sacerdotes. Eles não tinham se apequenado como os sacerdotes. É por isso que eles conseguem enxergar a compaixão de Deus se manifestando em Jesus e vão.
E é nesse ato, é nesse movimento, é nessa disposição, é nessa confiança, é nessa dinâmica de colocar em fé na palavra de Jesus que o milagre acontece enquanto eles se movimentam. 1 passo, 2 passos, 10 passos, 100 passos, 300 passos, 500 passos, 1 quilômetro, 2 quilômetros. De repente eles vão olhando e um vai dizendo ao outro, o que está acontecendo com a gente? Quem não tinha visão começa a ter de volta. Todos eles começam a ganhar a sensibilidade tátil que se havia perdido há muito tempo. Eles começam a se recuperar e uns vão olhando para os outros e dizendo o que está acontecendo com você. E o próprio indivíduo constatando, minhas manchas sumiram, minhas ardências. Meu Deus, olha essa minha mão toda arrebentada, o que aconteceu com ela? Eles começam a se examinar e a examinar uns aos outros. E vão ficando tomados de alegria. Eles não precisaram nem chegar no templo, muito menos aos sacerdotes, foi no caminho. E eles testemunharam uns para os outros de que a graça de Deus estava em operação no processo do caminhar, do obedecer em fé, na simplicidade do andar pela fé. A graça de Deus foi se instalando na existência deles. E aí, cada um correu para sua casa. Tinha gente aqui que não voltava para casa há anos, porque nem a mulher podia admitir a presença dele ali, a família não podia. E agora o cara se olha, e pergunta, e o outro diz, não tem mais nada com você, e cada um testemunha para o outro, não, está todo mundo bem aqui, meu Deus. Ele curou a nós todos de uma vez, sem nenhum rito, sem nenhum sacrifício, sem nenhuma oferenda, sem nenhum sangue derramado, sem nada. Sem que precisássemos chegar no templo, sem que precisássemos atravessar o corredor polonês das agressões religiosas, ou a proibição, ou sermos jogados escadaria abaixo, porque certamente era o que aconteceria com eles, é que seriam expulsos e nem acesso ganhariam ao lugar. Mas aí, de repente, eles se enxergam e 9 deles vão correndo na mesma hora para os seus ambientes originais, para as suas casas, para as suas famílias. E é linda essa cena. Foram purificados. 9 voltaram para casa, perplexos. Mas diz o verso 15, um dos 10, apenas um dos 10, o dízimo daqueles 10 leprosos, só um deles, um dos 10, vendo que fora curado, como os demais, ao invés de voltar para casa, e ele já estava praticamente em casa, porque o ambiente era em Samaria, naquela região grande da Cisjordânia, ele que já estava ali, ao invés de ir correndo para casa, talvez fosse quem estivesse mais próximo de casa, ao invés de correr para casa, vendo que fora curado, voltou. Voltou para Jesus. Voltou até onde ele sabia que encontraria Jesus, e ele voltou embevecido, dando glória a Deus. Você imagina o que uma instantaneidade que interrompe uma existência crônica de infelicidades, mas o que uma instantaneidade de cura divina, de graça divina, que gera
essa disruptura de infelicidade pode produzir de gratidão num coração de um ser humano verdadeiramente sensível. E ele volta, dando glória a Deus em alta voz, gritando mais do que ele gritara antes, clamando por compaixão, ele vem gritando de alegria. Os evangelhos estão carregados de cenas impensáveis, de beleza indescritível. E lá vem esse homem gritando em voz alta, e quando ele vê e chega próximo agora de Jesus, não fica mais longe, mas ele chega bem juntinho e prostra-se, com o rosto em terra, aos pés de Jesus. Aos pés. Bota a cara antes toda enfiridada nos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E Lucas acrescenta: e este era um samaritano. Esse era um marginal, um desprezado. Os outros todos não necessariamente. Tinha gente da Judéia, gente da Galileia, ou gente de, eventualmente, outros países vizinhos, daquela região toda da Jordânia, da Síria, do Líbano. Podia ter gente de todo lugar. Mas esse aqui era o mais desprezível e desprezado de todos, porque os judeus não odiavam a ninguém mais do que eles odiavam, e eles odiavam mais do que amavam a qualquer um. Eles tinham dificuldade para amar até os seus. Então era muito mais fácil, eles tinham sido dogmatizados pelo ensino do ódio e da rejeição. E quando você é dogmatizado pelo ensino do ódio e da rejeição, você desaprende as práticas de amor, acolhimento, bondade, solidariedade, como o mundo inteiro está ficando cheio de gente assim. Pois bem, eu estou ouvindo um barulho aqui. Pois bem, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Eu adoro essas ironias de Jesus. Isso é profundamente irônico. Não eram 10? Por que só o pior de todos, o mais odiado, o mais desprezado, o mais abominado é que vem? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, esse alien, esse migrante do ponto de vista de qualquer entrada de um samaritano no ambiente de Jerusalém ou da Judéia? Porque uma pessoa no estado desse samaritano leproso, tem um barulho vindo aí de dentro de algum lugar aqui nesse monitor, minha gente. Uma pessoa com essa condição é discriminada, é recriminada, e é afastada, e é objeto de preconceito, mesmo no meio da sua parentela, mesmo no meio daqueles que são os que eventualmente são da mesma tribo, natureza ou proximidade, mas se o seu caso é mais grave, você é discriminado inclusive por esses. Inclusive por esses. Aonde estão os outros? Só voltou esse alienígena. Disse Jesus para concluir a ele: levanta-te, meu filho, e vai. Vai para casa. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E em tudo e em todas as coisas,
É a fé que realiza o impossível, o impensável, o absurdo, o incompreensível, o que está para além de toda a lógica. E quando a gente está falando de evangelho, a gente não está falando de lógicas humanas. A gente está falando daquilo acerca do que Jesus diz aqui em Lucas mesmo, no capítulo 17, que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É disso que o Evangelho trata o tempo todo, de que os impossíveis dos homens está de fato no capítulo 18 de Lucas, no verso 27. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O Evangelho é acerca disso, daquilo que coisa alguma mais nessa vida consegue dar jeito, mas que na presença de Jesus tem solução. Senhor Jesus, eu quero te pedir que essa descrição singela, pura, simples, tão despretensiosa, ao mesmo tempo humanamente tão rica, espiritualmente tão divina, tão sublime, tão santa na sua simplicidade, na sua pureza, como tudo que tu fazes o é. Eu quero pedir que essa palavra encontre um lugar na consciência de quem esteja precisando. E há aqui alguns que estão precisando para si mesmos. E alguns outros que estão precisando para aprenderem a olhar aqueles que na sua necessidade não têm coragem nem de se aproximar. Por isso eu também te peço pelos pais dos leprosos, aqueles que a igreja considera leprosos, o templo, os pastores, os sacerdotes, os dogmas, as doutrinas, esses aos quais Jesus ama, em relação aos quais tem compaixão, e que os envia como uma provocação contra a religião, e que nem faz com que eles precisem chegar perto da casa do apedrejamento, os cura no caminho pela fé. E cada um encontra o seu próprio passo para a continuidade da vida, mas esse aqui escolhe um caminho sobremodo excelente. Esse faz um caminho superior e volta até os pés de Jesus. Que é o que eu te peço que aconteça hoje, que esteja acontecendo agora. Aonde quer que esteja alguém dizendo, foi para mim essa palavra. Que haja esse movimento até os teus pés, com consciência grata, tomando posse da tua palavra singela e simples pela fé, e da tua cura pela fé, e da tua salvação pela fé, e do teu perdão pela fé, e do teu acolhimento pela fé. É o que eu te peço, e eu tenho certeza do que eu te peço, porque tu fazes, e eu tenho certeza que tu fazes, em nome de Jesus. Amém e amém.